com o índice vacinal que chega aí a 99,4% dos animais, o Mato Grosso do Sul abriu oficialmente o período de imunização contra a febre aftosa na etapa de maio. A campanha de vacinação com o tema Vacinação garante bons lucros foi aberta oficialmente na manhã do dia 3. A meta é imunizar 20,8 milhões de bovinos do rebanho sul-mato-grossense. E para falar sobre esse assunto está conosco o diretor executivo da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Iagro Roberto Bueno, que é o nosso convidado de hoje. A permanente vigilância ainda é o grande aliado para o combate à febre aftosa, Roberto? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, a gente agradece o convite. E a vigilância é um dos pilares do Serviço de Defesa Sanitária Animal, a defesa como um todo, assim como a vacinação. E nós tivemos um índice, como o senhor já disse, de 99,4% na última campanha e 99,2% na etapa de maio do ano passado. Uhum. O nosso objetivo é manter esse índice ou aumentar ainda mais para a campanha que está se iniciando agora. E quais são as observações e recomendações para o pecuarista? A campanha que se inicia agora na fronteira, que é uma região diferenciada em relação ao início da etapa, por ser ter uma maior atenção pela situação dela. É onde nós tivemos um problema. Um episódio em 2005. Na fronteira a vacinação começou dia 1º de abril e vai até dia 15 de maio. E o registro é de 1 de abril a 30 de maio. Uhum. No Planalto, a vacinação vai de 2 de maio a 1 de junho e o registro de 2 de maio a 16 de junho. E no Pantanal, a vacinação é de 2 de maio a 16 de junho e o registro de 2 de maio a 1 de julho. Então, esse é o calendário estabelecido para a etapa de maio de 2016. Bem, hoje o nosso estado, o Mato Grosso do Sul, ele se encontra no status de livre de febre aftosa com vacinação. Mas claro que nós queremos chegar aí ao status livre sem vacinação. O que é necessário para isso? Bom, caminharmos para fazer uma análise de todo o estado da situação que se encontra com a vacinação, esses índices que já falei aqui, e um estudo mais aprofundado do Ministério da Agricultura para dividir o país como um todo em circuitos pecuários, para a gente avançarmos em bloco este pedido perante os organismos internacionais e o próprio Ministério de livre sem vacinação, que é o nosso objetivo. Isso não dá para fazer isoladamente. O Estado solicitar é um encargo muito grande, você fazer o trabalho de fronteira com o Estado vizinho seu, que é livre como você, com vacinação, e você pleitear sem vacinação, o ideal é você fazer esse trabalho em bloco. Por isso que vai ser definido os circuitos pecuários pelo Ministério da Agricultura, para depois a gente pleitear essa situação. E o trabalho realizado aí junto com o país vizinho, Bolívia e Paraguai? Porque, claro, nós precisamos também ter esse cuidado e esta preocupação com relação a isso. Como é que está hoje esse trabalho Mato Grosso do Sul com os países vizinhos, Bolívia e Paraguai? O que nossas equipes têm feito é, no momento da vigilância na região de fronteira, você faz o convite ao país vizinho para que esse trabalho seja feito em conjunto. No caso de inquéritos soroepidemiológicos, quando realizados, as coletas serem feitas com o colega do serviço do país vizinho, e toda essa atividade realizada na fronteira ser feita em conjunto com o país. Nem sempre é possível isso aí, mas quando possível a gente tem realizado dessa forma. Até porque numa linha de fronteira, a atividade tem que ser em conjunto, porque a doença ela não vai chegar na linha de fronteira e falar não vou passar ou vou deixar de passar. Então é esse o nosso objetivo, é trabalhar em conjunto com o país vizinho para evitar os problemas que já tivemos no passado. Com relação às áreas de risco, ainda no estado ainda existe área de risco de aftosa ou já não existe mais? Nós temos as propriedades que são caracterizadas como as propriedades de risco. São aquelas propriedades que têm passagem de comitiva, pouso de boiadas, aquelas propriedades próximas a lixão, próximas a aeroporto. Então essas propriedades onde tem um grande movimento de bovinos, elas são caracterizadas pelo serviço, que nós temos um método de caracterização como propriedade de risco, que tem uma maior vigilância pelo serviço oficial, uma maior atenção dada por
nós o serviço oficial. Quer dizer que a área de risco pode estar em qualquer região, não necessariamente numa... Isso, não é... Lógico, a linha de fronteira, ela tem a caracterização por ser na fronteira de risco, mas é como o senhor falou, não é só lá. Nós temos as propriedades caracterizadas de risco em qualquer região do estado. Bem, nós estamos conversando com o Roberto Bueno, ele que é o diretor executivo da Iagro. Por que a campanha ela é realizada por período e também por região, como você falou aí com relação à fronteira, Planalto e Pantanal? Pela característica de cada região, o Pantanal ele tem que ter uma diferenciação pelas águas, né? Pelas chuvas, então, para facilitar o manejo para o produtor. E a região de fronteira, ela só se inicia um mês antes, como eu disse aqui, porque tem uma maior atenção do serviço oficial. É realizada a agulha oficial, aquela vacinação feita pelo serviço oficial, principalmente na região de fronteira e em propriedades de aldeia indígena, de assentamento, de periferia. Então ela só se inicia mais cedo, mas é a mesma época, né, a etapa de maio, e o Pantanal ele tem um pouquinho mais de prazo pelo fato das chuvas, e isso aqui que eu falei são para os pantaneiros optantes de maio no Pantanal, que são os optantes de novembro, que quando está cheia em maio ele faz em novembro. A carne é ainda a nossa principal matriz econômica, né? Temos a China como principal exportador. Ainda existe nesses países que importam a carne brasileira alguma restrição com relação ao Mato Grosso do Sul? Nós temos em relação à região de fronteira. Ainda temos alguma restrição de alguns países como o Chile, ele ainda não exporta carne da região de fronteira. Então, tem alguma coisa nesse sentido em relação ao último episódio, mas que a gente está trabalhando para normalizar. Agora, Roberto, como é que é o trabalho de fiscalização da Iagro, né? Porque vocês têm aí a meta de imunizar 20,8 milhões de bovinos do rebanho sul-mato-grossense, e claro, vocês precisam do trabalho, né? Do pecuarista. E como é que é feito depois essa fiscalização? Claro que agora, neste momento, o Iagro aí trabalhando junto, depois como é que é feita a fiscalização com relação à vacinação? Nosso trabalho é realizado em cima do cadastro que a gente tem no Iagro, né? Então, nós temos cadastrado todos os produtores do estado, aproximadamente 63 mil propriedades cadastradas, e nós temos um controle que você faz um levantamento da campanha no decorrer dela, e você vê no seu município, na sua unidade veterinária local, aqueles que faltam comprar, porque nosso sistema é linkado com as revendas. Então, você tem a lista daqueles que compraram e daqueles que faltam comprar. Você consegue retirar aqueles que já vacinaram e declararam e aqueles que ainda não declararam. Então, em cima desses controles que você faz na sua unidade veterinária local, você tem um percentual de quanto já foi realizado e tem a lista de quem ainda não realizou. Você pode entrar em contato, você vai saber o porquê não realizou, e no prazo de se encerrar a campanha, você vê, normalmente falta muito pouco, você vai atrás de um por um para saber o que ocorreu, por que esqueceu, por que ainda não fez, para você ficar em cima. Agora, existe a possibilidade de comprar e não vacinar? Existe. Muito pouco, mas existe, pelo fato de ter ocorrido alguma coisa com o produtor em questão, um caso de doença, alguma coisa assim, ele comprou, não pôde ir para a fazenda, teve que viajar, alguma coisa nesse sentido, mas é muito pouco. Aí você entra em contato, ele fala o que foi, ele pede para o vizinho ou para o peão, se for possível, realizar, para ele não fugir do prazo e ser penalizado por isso. Bem, agora, na verdade, a importância realmente é vacinar, porque hoje nós podemos até dizer que nós estamos numa situação bastante favorável no momento. Nós já passamos, Mato Grosso do Sul passou por há 10 anos, uma situação muito ruim, não é? Isso. E claro, e aí foi notícia não só nacional, notícia
no mundo todo com relação a isso, e nós não podemos voltar a essa época, porque é muito difícil depois resolver a questão. É um trabalho muito longo, né? Muito longo, tanto é que o senhor falou, a gente já está há 10 anos trabalhando por isso. É um momento favorável por já estarmos com um período grande. Então, nossa intenção agora é retirar a vacinação, porque ela é apenas um dos pilares da defesa como um todo, a defesa agropecuária. Mas o caminho é esse. Já estamos nesse período com a vigilância ativa, com o sistema de fiscalização em alerta e com um período grande desse, agora partimos para a retirada da vacinação. Bem, quero deixar o microfone à sua disposição, até para que você possa falar aí, não é, com o pecuarista com relação a essa vacinação. Sim, o nosso recado a todos os produtores do estado é que façam a vacinação, não esqueçam, o quanto antes fizer melhor para o produtor, não corre o risco de ultrapassar o prazo e sofrer a penalidade que a lei impõe. Então, dá um alerta para todo mundo e qualquer coisa procure o IAGRO ou ligue no nosso Disque Aftosa, que é o 0800 67 91 20. Qualquer dúvida pode ligar. Então, Disque Aftosa 0800 67 91 20. Conversamos aí com o diretor executivo da IAGRO, Roberto Bueno. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação no programa Tribuna Livre. Obrigado a vocês.